Figuras, tabelas, né? Então, inserção de imagens de figuras dentro do seu documento, inserção de tabelas, inserção de gráficos também. Aqui o que... Tá, vamos começar. Para inserir figuras, você tem que iniciar um ambiente. No caso, o ambiente é um ambiente figura. No caso, você tem esse ambiente figura, você tem como colocar aqui um opcional, que seria a posição da figura. Ele é opcional porque se você não colocar nada aqui, o LaTeX vai colocar onde ele quiser. Você tem que dar aqui um /centering para você centralizar essa figura. Caso você não queira centralizar, você simplesmente exclui isso. Daí você dá um comando aqui. Você tem que chamar a função incluir figura, incluir gráfico. Tá aqui, /include graphics. Você tem como opcional o tamanho da sua figura, do seu gráfico aqui. O gráfico aqui, no caso, seria a imagem, tá? Você tem que selecionar o arquivo como obrigatório. Claro, você não pode adicionar a imagem sem falar qual é o arquivo que você quer. Na hora que você cria lá o comando, o ambiente figura, ele já te dá também esse caption aqui, que você escreve a legenda. Não é obrigatório ter caption, mas é interessante, principalmente porque por padrão você coloca legenda em todas as figuras. Você tem até a possibilidade de colocar uma subcaption, uma legenda ainda menorzinha embaixo da legenda primária. Como você iniciou o ambiente figura, você tem que finalizar. Aqui eu coloquei algumas recomendações. Recomendo colocar a posição como um H grande. No caso, é o here forte. Você tem como colocar o H minúsculo e o H maiúsculo. O H maiúsculo, ele vai tentar de todo jeito colocar aquela figura exatamente no ponto do seu arquivo que você pediu. Como vocês podem ver aqui, ó, iniciei o meu ambiente figura, centralizei, incluí o gráfico, que é esse daqui, ó, figuras / Sairologo. Como vocês podem ver, está aqui dentro da minha pastinha figuras, sairologo.png. Coloquei aqui como a minha legenda, logotipo completo da Sairo com fundo branco, e finalizei meu ambiente. Não falei aqui também do tamanho recomendado. Eu recomendo vocês usarem esse estilo de tamanho aqui, que é a largura dela igual a alguma proporção da largura do texto. No caso aqui eu usei o 0.6, largura do texto. Então, a minha figura vai ter como largura 60% do tamanho do texto. Para vocês também ficarem um pouco menos estranharem isso, na hora que você vai adicionar o arquivo, como tá dentro, como eu sugeri para vocês, colocar tudo dentro da pasta figuras. Na hora que você escreve o figures, ele já vai dar todos os arquivos que você tem com esse nome que são figuras, são imagens. Então, recomendo também, na hora de vocês uparem as figuras aqui no seu documento, upar as figuras com nomes condizentes com o que elas são. Figuras é assim, então eu recomendo vocês usarem esse Hzão aqui. Esse Hzão só funciona porque eu adicionei um pacote aqui, que é esse pacote float. O Hzão só funciona com esse pacote. Ele vai tentar ao máximo colocar a figura onde está. No caso, se eu tivesse texto aqui em cima, tivesse texto depois, ele vai tentar ao máximo colocar essa figura entre esses dois textos. Pode sobrar até um espaço meio grande entre elas. Por exemplo, eu estou no final de uma página. Ele vai pular uma página, colocar a figura e continuar esse segundo texto depois. Tá, figuras é isso. Razoavelmente simples de pôr, um pouco mais complicado, talvez porque é um comando um pouco grande, mas na hora que você começa a iniciar o ambiente figura, ele já te dá tudo, tá? Ó, ele te dá o centro, ele coloca aqui o gráfico, ele te dá a legenda, ele já insere aqui a etiqueta que eu vou ensinar aqui em referenciando. Ele não coloca só as duas opcionais, que seria opcional de posição e opcional de tamanho. Mas, se você tem uma base, você simplesmente copia e cola, você não precisa escrever tudo isso. Então é razoavelmente simples. Depois de figuras, tabelas. Tabelas é um pouco mais complicado. Tabelas eu acho que todo mundo que usa LaTeX, pelo menos no nosso ambiente lá de graduação, não escreve a tabela diretamente no código. É bem complexo. Por isso, eu coloquei aqui a ferramenta online que eu uso, a maioria das pessoas usam, que é o Tables Generator, que funciona muito bem e deixa muito mais fácil a criação de figuras. Como mais um bônus aqui que talvez não precisasse explicar numa aula básica como essa,
eu inseri o link aqui dentro, ó. Acesse esse link para fazer sua tabela. Para fazer isso, a gente usa o comando /href. E ele tem 2 argumentos obrigatórios. O primeiro deles é o link, e o segundo deles é o que você quer que escreva no lugar desse link. No caso aqui eu coloquei o link em itálico, ó. Na hora que eu clicar nesse link, ele vai automaticamente abrir uma tabela para mim. Tá aqui, esse é o Table Generator. Ele é bem simples de usar, é realmente uma tabela, você escreve os dados da sua tabela aqui, em cada célula, você adiciona colunas para o lado que você quiser, você adiciona linhas, você consegue desenhar as margens dela. Se você não quiser desenhar, você pode selecionar as células que você quer que tenha e clicar aqui, ele coloca margem em todas. Você consegue colocar já o texto em negrito, sem precisar ficar pensando muito. Centralizar o texto. Realmente tem tudo que você precisa. Outro ponto importante aqui. Se você tem, por exemplo, uma tabela no Excel, com várias células. Se você copiar aquela tabela de lá e colar aqui, ele vai colar todas as células certinhas. Então é muito bom, porque normalmente se você tiver uma tabela, ou você vai ter os dados na mão, ou você vai ter os dados em alguma forma de tabela, por exemplo, no Excel ou no MATLAB da vida. Então é muito simples de você inserir as células aqui. No caso aqui, você insere tudo que você quer e você gera a sua tabela aqui. Esse é o código dessa tabela simples. Como exemplo aqui, eu coloquei uma tabela que eu estava usando num trabalho meu esses dias, só para vocês terem uma ideia. Essa tabela aqui, que é uma tabela razoavelmente simples, né? Não é uma tabela muito complexa. E tem esse código enorme aqui. Esse é o código da tabela. Eu acho extremamente complexo escrever isso. Não é fácil. Eu realmente não acho que é fácil. Principalmente quando você tem mescla, porque você tem que usar esses comandos de multicoluna e multilinha, daí fica mais difícil ainda. Então, realmente recomendo bem fortemente vocês usarem o Table Generator. É muito simples. Na hora que você escreve table, LaTeX no Google, ele já provavelmente já te dá aqui, ó, o segundo link aqui, ó, é o Table Generator. Ele é uma ferramenta bem fácil de achar. Aqui também adicionei como alterar o tamanho da tabela. De vez em quando a tabela pode ficar um pouco grande, então você tem que adicionar esse ambiente aqui, que é o ajustar a caixa, a Juicebox, que tem 2 argumentos obrigatórios, que seria adicionar iniciar esse ambiente e qual seria o tamanho dela. No caso aqui eu adicionei o tamanho máximo de largura. Existem outros tipos de coisas que você pode pôr aqui. Eu vou me ater só a isso nessa aula, porque é o mais fácil de usar. No caso aqui, ó, eu copiei essa tabela aqui, colei aqui. O ambiente de ajuste tem que vir depois desses 2 comandos e antes do comando iniciar o tabular, necessariamente. Então você coloca ele aqui. Eu finalizei ele no mesmo momento lá, depois de eu acabar o meu tabular e antes de acabar a minha tabela. Aqui eu coloquei, ó, tamanho máximo, a largura dela é de 1 polegada, porque eu quis. Como vocês podem ver, está aqui a tabela com 1 polegada de largura. Se vocês vão enviar um PDF para essa pessoa, vou colocar aqui, por exemplo, já dar uma ideia. Vamos abrir esse PDF, vamos achar essa nossa tabela. Está aqui nossa tabela. Ele vai criar uma tabela totalmente vetorizada. Então você pode dar zoom o quanto você quiser nela, que ela não vai perder qualidade. Você pode ver aqui que eu não consigo nem mais dar zoom aqui. Ele fica com uma qualidade ótima ainda. Eu poderia até dar mais um, como você pode ver aqui, ó, nada perdeu qualidade, tá tudo vetorizado, tá? De tabela é isso, vamos falar de gráficos. Existem 2 formas de fazer gráfico. Você pode inserir uma figura de um gráfico que você exportou de algum outro software, por exemplo, você fez um gráfico nesse Excel, você tem como exportar aquele gráfico, você adiciona ele como figura aqui, e você adiciona a figura. Aqui eu coloquei, por exemplo, um gráfico aí que eu exportei do MATLAB, é exatamente como você insere uma figura. Tá aqui, ó. Figura, coloquei o Hzão aqui, centralizei, coloquei o tamanho máximo dele como 80% da largura do texto, adicionei o meu arquivo, coloquei uma legenda qualquer, inseri. Tá aqui meu gráfico.
Recomendo, quando vocês inserirem gráficos dessa forma, a vocês tentarem exportar eles como uma imagem vetorizada. E esse tipo de arquivo aqui, que é o EPS. Por quê? Uma imagem vetorizada não perde qualidade. Se eu abrir de novo o meu documento, o meu compilado, se eu ir lá for até o gráfico e dar um zoom de novo, vocês podem ver que meu gráfico não perde qualidade. Ó. Ele não perde qualidade, ele fica perfeito, tá? Então, recomendo vocês tentarem exportar como vetorizado. Isso aumenta um pouquinho o tempo de compilação do seu documento, então se você tiver muitos gráficos vetorizados, talvez essa compilação aqui que está razoavelmente rápida, fique mais demorada. Mas o seu trabalho final fica um pouco mais apresentável, fica bem melhor. E daí tem como você compilar também o gráfico aqui pelo próprio LaTeX. Você precisa usar um pacote para isso, que é esse PGF Plots, que já está lá adicionado. Não recomendo tanto assim, porque é extremamente complexo você escrever. É mais difícil ainda do que uma tabela. No caso aqui, vocês podem ver um gráfico simples como esse. Eu precisei escrever todas essas características. Bom, iniciei uma figura do mesmo jeito lá em cima, centralizei. Iniciei o meu ambiente, que é daquele pacote lá. Eu preciso iniciar o meu eixo, colocar título, legenda do X, legenda do Y. É realmente bem complexo, várias funções aqui. Eu adiciono o meu plot, eu tenho que adicionar as coordenadas dos pontos, algumas características aqui de cor de linha, o marcador que é quadradinho, uma legenda desse plot que eu fiz, acabar o meu eixo, acabar o meu ambiente desse gráfico e acabar minha figura. Eu acho extremamente complexo também. E fica um gráfico bonito, fica um gráfico organizado, fica um gráfico que se encaixa muito bem dentro do próprio documento de LaTeX, mas é muito complexo. Você consegue fazer um gráfico bem bonito também, por exemplo, dentro de um MATLAB, dentro de um Excel de uma forma muito mais automatizada, e vai ficar tão bom quanto. Eu inseri isso aqui mais como só para falar que existe, mas é que eu nunca usei isso. Eu sempre usei inserindo imagem. Então, eu acho que isso aqui seria uma coisa mais complexa e não para um curso introdutório. Aqui eu falei, não são de uso simples os gráficos compilados pela TEC, e daí eu referenciei aqui o que o próprio Overleaf tem uma documentação sobre os plots, que tem vários tipos de plots. Você pode fazer esse plot normal, você pode fazer plot de funções até, se você escrever um cosseno de X, ele consegue plotar um cosseno de X. Bom, é isso. Eu acho que se você quiser inserir isso, eu recomendo você ler um pouco disso para usar.